Então vamos lá. Jeremias 36. Versículo de número 5. Eu quero começar dizendo que algo no mundo do Espírito, no reino do Espírito, está acontecendo. Um grande desatar de Deus nas nossas vidas. É claro, na vida daquele que crê. Não basta estar aqui, é necessário crer. Não basta estar num ambiente onde o milagre está acontecendo se a gente está desconectado daquilo que Deus está fazendo. E que você se conecte àquilo que Deus está fazendo aqui nessa manhã. Jeremias capítulo 36, versículo de número 6 diz assim: Jeremias ordenou a Baruque dizendo: eu estou preso, eu estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Escuta, Jeremias estava numa prisão e ele manda uma carta, ele manda um e-mail para um camarada chamado Baruque, era um discípulo dele. Ele diz: Baruque, eu estou preso, eu não posso ir para a igreja no dia do jejum. Eu estou encarcerado, eu não posso sair daqui. Aí o verso 6 diz assim: entra, pois você, entra, pois tu, e do rolo que escreveste, segundo o que eu ditei, lê todas as palavras do Senhor diante do povo, na casa do Senhor, no dia do quê? No dia do jejum, e também lerás diante de todos os de Judá, que vêm das suas cidades. Escuta, Baruque estava preso, e ele dita. Ele fala, o Jeremias estava preso, ele diz: Baruque, eu vou ditar e você vai escrever. Essas são palavras de Deus para a igreja. Essas são palavras de Deus para Israel. Essas são palavras de Deus para o povo de Jerusalém e de Judá. Eu estou preso, eu não posso ir, mas você vai, porque hoje é dia de jejum. E aí o Jeremias diz: Baruque, você vai ler isso diante de todo o povo. Versículo 7 diz assim: pode ser que as suas humildes súplicas sejam bem acolhidas pelo Senhor. Jeremias ainda ousa dizer assim: pode acontecer, pode ser, existe uma possibilidade das suas humildes súplicas, ou seja, das suas pequenas orações, serem bem acolhidas pelo Senhor, e cada um se converta do seu mau caminho. Escuta, a gente está aqui para a gente se converter do nosso mau caminho. Essa manhã é a manhã da gente alinhar a nossa vida. É a manhã da gente ajustar a nossa rota e dizer: eu estou indo nesse caminho aqui. Eu estava indo no caminho errado, mas essa manhã de jejum Deus alinhou o meu caminho. E o texto continua e diz assim: porque grande é a ira e o furor do Senhor tem manifestado contra esse povo. Fez Baruque, filho de Nerias, segundo tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta. Leu naquele livro as palavras do Senhor, na casa do Senhor, no 5º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9, apregoaram o quê? Um jejum. Escuta, Jeremias apregou um jejum todos os anos. O povo judeu, eles têm um dia chamado dia do perdão, ou no hebraico é o dia do Yom Kippur. Eles jejuam nesse dia. Os islâmicos, ou aqueles que seguem a religião do islamismo, todos os anos eles têm um momento de jejum chamado Ramadã. E foi furtado de nós, foi roubado de nós esse poder que existe quando a gente jejua. Tem um pastor na internet que ele lançou um livro. Estou lendo o livro dele chamado A Cultura do Jejum. E ele descobriu que quando a gente jejua, o que acontece? Primeiro, com o corpo físico. E segundo, o que acontece na nossa vida espiritual, quando a gente se aplica em jejuar. Mas isso foi tomado da igreja. É raro às vezes que a gente fala de jejum. É raro às vezes que nós nos aplicamos a jejuar. Mas eu quero dizer que Deus, nessa pequena período de tempo, nessa manhã, Deus está resgatando alguns princípios na nossa vida.
Deus está colocando alguns marcos e construindo algo novo na vida de cada um de nós aqui. E eu queria muito compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração. Livro de Daniel, capítulo de número 10. Daniel, capítulo 10. Quem era Daniel, pastor? Daniel era um dos jovens hebreus que, quando Israel foi tomado por Nabucodonosor, ele foi levado como prisioneiro. Você conhece bem a história de Sadraque, Mesaque, Abidnego, também de Daniel. Esses 4 amigos decidiram se abster de todo banquete, de todo manjar que o rei estava oferecendo para eles. O rei pega os príncipes daqueles que estavam sendo levados cativos e diz para um homem, se não me engano, chama Aspenaz, diz assim: Aspenaz, você vai cuidar deles. Eles são meus prisioneiros, prediletos, preferidos, guardados aqui. Você vai servir a minha comida para eles. E ao final de algum tempo eu vou voltar para fazer uma vistoria. E o Daniel, junto com os amigos, ele decide: nós não vamos comer dessa comida. Nós vamos jejuar dessa comida. Essa comida não é nossa. Eu quero dizer para você que a gente está aqui para a gente se abster da comida que o rei desse século, o Deus desse século tem servido para essa geração. Pastor, qual é a comida? Chamada incredulidade. A incredulidade tem invadido o coração de tantas pessoas e elas não creem mais. Escuta, elas estão num ambiente como esse aqui. Deus está fazendo, mas elas não creem. Tem uma porção de crente que está dentro da igreja e não crê. Tem uma porção de crente que está dentro de um ambiente de milagre, mas não consegue provar do milagre, irmão. Escuta, eu dei um tiro aqui, fui lá embaixo. Eu vi gente, caramba, o dia do jejum. Gente olhando de boca aberta pro alto. E cara, como pode? O ajuntamento para a gente jejuar e buscar Deus está tão desligado. Tem gente que já passou mais do que o horário que ela está acostumada. Não, estou acostumado só 2 horas de culto, já passou mais de 2. Não consegue ficar sentado na cadeira, irmão. Sabe por quê? Porque a gente está num ambiente de milagre. A gente está num ambiente de Deus. A gente está num ambiente espiritual, mas a gente não é espiritual. E eu ouvi ontem a Gabi pregando, ela falou que só quem é espiritual discerne as coisas do espírito. Quem é da carne discerne coisas da carne. Quem é espiritual vai conseguir discernir as coisas espirituais. E esse jejum tem um propósito da gente sair daqui, para a gente ser espiritual, irmão. E o jejum não é para eu comprar um carro novo, o jejum não é para eu ter uma casa maior, o jejum não é para eu ter bens dessa terra, o jejum não é para isso. O jejum é para quebrar as amarras da impiedade dentro da minha vida. É para eu sair daqui, ser espiritual e praticar atos de justiça ao Senhor, irmão. O jejum é para melhorar você. Muitas vezes a gente fala assim: não, vamos jejuar para acontecer isso, vamos jejuar para acontecer aquilo. Não, o jejum é para a minha vida. Eu estou saindo daqui melhor hoje. Eu preciso melhor, eu vou reformular. Eu preciso sair daqui dessa reunião mais espiritual do que aqui eu cheguei, irmão. E esse mais espiritual não é eu bater no peito e dizer: eu sou mais ungido que você, eu sou mais crente que você, eu tenho mais experiências com Deus que você. Não! O mais espiritual vai ver aquele que é carnal e ele vai lavar os pés do carnal. Ele vai dizer: eu estou aqui para lhe servir, meu irmão. Eu estou aqui para te servir em amor. Escuta, eu fiz uma convocação para toda a igreja e toda a igreja não está aqui, porque só está aqui quem é espiritual. Só está aqui, eu vou reformular mais uma vez, só está aqui quem está buscando ser espiritual. Só está aqui quem está numa luta, como diz essa canção, a carne contra o espírito. Sabe, Paulo vai decifrar isso muito bem para a gente, vai decodificar. Ele diz assim: olha, tem 2 naturezas.
uma natureza carnal, pecaminosa, tendenciosa, que se inclina para o pecado, e uma outra natureza espiritual. E elas brigam, elas lutam, é uma guerra. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo cometendo. Paulo vai retratar isso. E eu quero dizer, irmão, sabe, talvez você, no momento espiritual, você está morrendo de fome. Se você fizer jejum intermitente, que não tem nada de espiritual, estou de boa, passo numa boa. Mas quando é para as coisas espirituais, a nossa carne começa a clamar, a nossa carne grita: ai, eu estou tremendo, pastor, o cafezinho. Ai, o cafezinho, pastor. Ai, aquele cheirinho de pão. Ai, estou sentindo cheiro de pão aqui, pastor. Sabe por quê? Porque a gente está numa guerra. Nossa carne lutando contra o espírito. Eu quero dizer, meu irmão, que a gente vai até o fim. Até o fim. E se porventura alguém que está aqui, o Espírito de Deus está te convidando a você ir além de meio-dia, vá. Porque se Ele está te convidando é porque tem coisa grande para vir sobre a sua vida. Tem um desatar de Deus na sua vida. O Daniel, ele decide: eu não vou comer dos manjares, eu não vou sentar nessa mesa, eu não vou comer do que vem da mesa do rei. Ele faz um voto com um camarada chamado Aspenaz e diz assim: olha, traz para a gente só legumes, a gente vai se alimentar de legume e beber água. Só que o cara diz assim: mas quando o rei vier fazer vistoria, e se ele achar vocês mais fracos do que os outros, eu vou ter que pagar o pato por causa de vocês. Eu vou pagar o preço, e o preço vai ser a minha vida. Mas o Daniel era crente, irmão. Eu vou repetir para você: o Daniel era crente. E esse jejum é para quem é crente, irmão. O Daniel faz um voto e diz assim: olha, pode contar aí. Depois de tanto tempo você vai ver que a gente vai estar mais forte do que os outros que estão comendo do manjar do rei. Passados dias de jejum, o camarada, quando chega para fazer vistoria, escuta Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que recebem esse nome, mas o nome deles era Azarias, Ananias e Misael. Eles estavam mais fortes, mais robustos do que os outros. E eu quero te dizer: o jejum vai te deixar mais forte espiritualmente. O jejum vai quebrar as amarras dentro de você e vai te deixar espiritualmente mais forte, para você resistir no dia mal, porque a Bíblia diz que a gente vai passar pelo dia mal. Escuta, esses caras têm um nome mudado, porque a primeira coisa que o nosso inimigo quer é mudar a nossa identidade. Escuta, mudaram a identidade deles, mas não conseguiram mudar o DNA deles. Falaram: olha, em vez de você ser chamado de Daniel, você vai ser o Beltesazar. Você, em vez de Misael, Ananias e Azarias, você vai ser Sadraque, Mesaque e Abidnego. O mundo quer mudar o nosso nome, mas não pode mudar a nossa essência. Você está entendendo isso hoje? Nada vai mudar a essência daquele que de fato tem um relacionamento vivo, poderoso com Deus. Você conhece a história? Nabucodonosor levanta uma estátua e todo mundo tinha que adorar o som da música. Não o Santinho toca música santa, mas os músicos da época, quando começavam a tocar, aonde tivesse, todo mundo tinha que se voltar em direção à estátua de Nabucodonosor e tinha que adorar. Só que diante de toda uma nação, 3 camaradas decidem: eu não vou, eu não me dobro, eu não me rendo, eu vou permanecer fiel. E eles não se dobram, são lançados numa fornalha aquecida 7 vezes mais. Eu estava lendo o texto, diz que quando o camarada que foi abrir a porta para jogar Sadraque, Mesaque e Abidnego lá dentro, só dele abrir a porta ele morreu, porque a fornalha estava aquecida 7 vezes mais. Quando ele vai abrir, aquele vapor quente toca nele, ele morre. Mas diz a Bíblia que os 3 estavam passeando no meio do fogo e aparece um quarto homem que tinha semelhança de filho de deuses e passeava com os 3. E quando o rei olha, vê isso, diz: nós não jogamos 3, mas tem 4 e um com uma aparência de filho de deuses. Que negócio é esse? Alguém diz: é o Deus deles.
Alguém grita: ô fulano, ô Beltrano, vem aqui. Quando eles saem, não tem nem cheiro de fumaça, não tem nem um chamuscado na roupa. Porque quando a gente passa pelo jejum e o nosso homem interior é fortalecido, a gente passa pelo fogo das provações dos dias, mas a gente não é queimado. E me lembra um texto que diz que se eu passar pelas águas, elas não vão me afogar. Se eu passar pelo fogo, não vai me queimar. E eu estou me lembrando de uma música que diz: se eu passar pelas águas lá da Cassiane, elas não vão me afogar. E faça como Israel, que o mar atravessou. Eu quero dizer para você, nesse dia de jejum, passa pelo mar, meu irmão, passa pelo fogo, passa pelo que for, mas passa com o Senhor junto com você. Capítulo 6 diz que Daniel, agora é a vez da prova de Daniel. Ele é lançado dentro de uma cova, leões ferozes, e diz a Bíblia que o leão não fez nada com Daniel. Sabe por quê? Porque Daniel já tinha vencido aquela batalha lá atrás quando ele jejuou. Eu quero te dizer que os leões que vão se levantar contra a sua vida, eles vão ficar quietos. Porque a batalha que você está batalhando hoje, você já venceu lá na frente as tuas lutas. Você está entendendo? Só que quando chega no capítulo 10, versículo 1, diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Escuta, eu quero declarar isso sobre a sua vida hoje. Você vai ser superintendente. O que é isso? Você vai ser aquele que vai entender as coisas além do normal. Deus vai te dar uma inteligência, sabe, naquilo que você vê. Deus vai te dar inteligência emocional. Deus vai fazer com que você compreenda aquilo que Ele está revelando da palavra ao teu coração. Porque estava vindo um tempo de um grande conflito, mas Daniel fez a leitura e ele, inteligente, ele entendeu a visão, ele entendeu a palavra, ele conseguiu decodificar tudo o que estava acontecendo. Eu quero te dizer, meu irmão, a gente passa por momentos da nossa vida que são assim, prenúncios de um grande conflito, e quando a gente tem entendimento claro, a gente tem visão, opa, está vindo um grande conflito lá. Vamos preparar a família aqui? Vamos reunir todo mundo? Olha, está vindo um grande conflito ali, vamos se preparar. O problema é quando a gente é pego distraído, irmão. Isso tem uma arma que Satanás tem usado contra a igreja: a distração. E eu quero dizer para você, não se distraia. Você pode bater no ombro do seu irmão aí com todo o respeito, mas com toda a autoridade, dizer: se distrai na sua vida não, meu irmão. Pessoas caem no momento de distração. Pessoas tomam rasteira de Satanás no momento de distração. Você está entendendo isso? Distração é diferente de diversão, diferente de lazer. Lazer e diversão é uma coisa, distração é outra. E Satanás está alvejando pessoas que estão distraídas. Agora escuta, versículo de número 2 diz assim: naqueles dias, eu, Daniel, fiz o quê? Você está comigo aí, sim ou não? Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Escuta, 21 dias, 3 semanas. Daniel se aplica a orar. Esse prantear aqui era um tempo de oração, regado de muitas lágrimas. O texto continua e diz assim: manjar desejável não comi, nem churrasco. Aqui ninguém bebe, louvado seja Deus. Nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Escuta, foram 3 semanas onde Daniel disse: olha, não vou comer manjar,
não vou comer carnes, eu não vou comer nada disso, eu não vou beber bebidas, eu não vou beber vinho, eu não vou nem me ungir com óleo, porque era costume de se ungir. Ele diz, eu vou me abster de tudo isso, eu vou me aplicar em orar. Escuta, a gente não está 3 semanas, quem está desde as 18 horas, amém. Pastor, não tenho condição desde 18. Deus está olhando para você, a sua realidade. A Bíblia diz que o Daniel propôs no coração, em versículo 4, olha o que diz: no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz, seu corpo era como berilo, seu rosto como um relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a sua voz, a voz das suas palavras era como estrondo de muita gente. Você tem noção da visão que Daniel estava tendo? Ele estava tendo a visão do próprio Senhor. Ele estava sentado na beira do grande rio, o Tigre, e ele levanta os olhos, ele vê essa figura. Só que olha o que diz o texto, versículo 7: só eu, o Daniel, tive a visão. Escuta, terão visões que Deus vai dar especificamente para você. Vai ter coisas que Deus vai mostrar só para você, Deus não vai mostrar para mais ninguém. Eu tenho certeza que nessa manhã aqui, Deus está mostrando coisas para você, situações que você precisa aplicar na sua vida. O nosso grande problema é que Deus está me dando uma visão, e eu quero que todo mundo esteja nessa visão. Tem visões que são específicas de Deus para a minha vida. Já teve coisas que Deus me pediu que eu não podia envolver ninguém, nem minha esposa, nem minha família, muito menos você como igreja. Era algo que Deus estava pedindo para mim. E a gente, por não saber discernir, não ter inteligência da visão, a gente acha que aquilo que Deus está falando comigo tem que ser para todo mundo. Não, Deus tem algo particular para a sua vida. Não, eu vou repetir, acho que você não está me ouvindo, irmão. Deus tem algo particular para a sua vida que Ele está revelando nessa manhã, meu irmão. E aí tem gente que depende, não, pastor, ora por mim, pastor, faz isso, olha, fulano, faz isso, olha, fulano, me ajuda aqui em oração. Escuta, é você, meu irmão. Quando Deus te dá uma visão particular, pessoal, ninguém está... Escuta, Daniel estava rodeado de pessoas, mas só ele viu. Só ele e Noemi viu. Talvez só você esteja vendo a Luísa aqui no altar. Não espere que mais ninguém veja, é você que tem que ver. Eu tenho falado aqui todo culto, irmão. Eu vejo de manhã, 9 da manhã, 160 pessoas, outras 160 pessoas às 17, outras 160 pessoas às 19. Eu estou vendo isso. Se você não vê, uma pena. Mas nada vai embaçar a minha visão. Nada vai fechar os meus olhos, porque é uma visão que Deus me deu. E Ele falou, olha, continue falando disso. Continue abrindo a sua boca e falando. Sabe por quê? Quando eu falo, eu estou alimentando a minha fé. Quando eu falo, eu estou desenhando aquilo que, sabe, eu entendo que é plano de Deus para essa casa aqui, que Ele me colocou nesse tempo para pastorear. Eu estava vendo um vídeo de 2 caras que são ícones do esporte. Um é na luta, no UFC, e o outro é no futebol, o Cristiano Ronaldo. Do UFC eu não sei o nome dele. E já tem algum tempo o vídeo, e os dois estavam dialogando, e o cara do UFC falou, eu vou ser o homem mais rico do mundo. Hoje é você que é o mais rico. Hoje é você o cara mais bem pago no esporte. E aí o Cristiano Ronaldo falou para ele, você é o número 30 e tanto. Ele falou, ainda sou, mas daqui a pouco eu vou ser o número 1. Aí o Cristiano Ronaldo falou para ele, eu acho que você vai chegar no 30 e um pouquinho. Passado algum tempo, o cara mais bem pago do esporte foi o cara que estava dizendo para o Cristiano Ronaldo, eu vou ser o número 1, eu vou passar você.
Sabe por quê? Porque aquilo que ele cria, ele estava falando, e aquilo que ele estava falando, ele estava desenhando e determinando: esse é o lugar que eu vou chegar. Escuta, eles estavam falando de grana, eu estou falando de mundo espiritual. Porque eu vejo 9 horas da manhã 160 pessoas aqui servindo. Eu vejo às 17 horas outras 160 pessoas. Eu vejo às 19 horas outras 160 pessoas. Domingo isso para mim ficou bem claro, porque de manhã tinha uma igreja e de noite tinha outra igreja aqui. Ontem eu cheguei para o culto de jovens, falei com algumas pessoas, falei: glória a Deus, hoje tem mais gente do que no mês passado. E sentei ali. Ontem eu só recebi de Deus, sentei. E na hora do louvor eu decidi dar uma olhada para trás. É raro eu fazer isso, que eu não gosto. Eu olhei para trás, eu vi a igreja toda cheia. E Deus falou: o que você tem falado? 160 pessoas das 9, às 17, às 19. Mas também no culto de jovens 160 pessoas. No culto de homens 160 pessoas. No culto de mulheres 160 mulheres. Escuta, é aquilo que eu estou vendo. É uma visão que Deus me deu. Tem gente que fala assim: amém, pastor. Eu sei que tem gente que me acha o maior sonhador. Eu sei que tem gente que acha que eu viajo na maionese. Eu lhe respeito. Eu até te respeito. Mas você vai ver. E não é para mim me vingar de você. Não é para eu me vingar, falar assim: viu? Me viu passar na prova e não me ajudou? Quando me ver na bênção vai se arrepender. Não é para mim fazer isso não, irmão. É porque é o nome dele que será glorificado, não é o meu, não. É porque é uma visão que ele está me dando. Dia desses uma irmã subiu: pastor, saudade do senhor. Eu falei: também. Sonhei com a igreja. Eu falei: era parecido com aqui, só que era maior. Mas tinha muita gente, pastor. Eu falei: era a nossa igreja mesmo. Ela falou: mas eu entrei, eu pensei que eu estava entrando na igreja errada, porque eu não conhecia ninguém. Era um monte de gente nova, que eu não conhecia, não sabia. E era o meu dia de estar na sala das crianças, para ministrar para as crianças. Eu falei: eu acho que eu entrei na igreja errada. Mas aí ela viu que era a igreja dela mesmo. E Deus mais uma vez soprou no meu ouvido e falou: não abre mão da visão. Só estou usando ela só para ativar a visão mais ainda diante dos teus olhos. É só para você não cair o teu nível de fé. É para você aumentar o teu nível de fé. Eu quero dizer para você, meu irmão, você tem a oportunidade de fazer parte disso. E esse jejum é para quem quer fazer parte disso. Para quem quer, sabe, dizer assim: olha, eu estava no início de tudo. Eu estava quando tudo começou. Eu estava no dia do jejum, 28 de abril de 2024, eu estava lá. O pastor falou, Daniel capítulo 10. Ele mandou a gente botar lá o nosso limite, o clamor e uma resposta. E eu quero te dizer que Deus tem uma resposta para a minha vida. Porque eu cheguei aqui nessa manhã dizendo: Deus, eu preciso dessa resposta do Senhor. Deus também tem uma resposta para você, meu irmão. Versículo 8 diz: fiquei, pois, eu só e contemplei a grande visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, se desfigurou. E eu não tive força alguma. Escuta, Daniel foi tão impactado pela visão que ele estava tendo. Ele fica pálido, cai no chão, sem forças. E o versículo 9 diz: contudo, eu ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo eu caí sem sentido, o rosto em terra. Ele está falando aqui hoje. Ele está falando com a gente aqui nesse lugar. Ele está falando comigo e com você aqui nessa manhã de hoje. Você está ouvindo a voz dele? O texto diz que quando Daniel ouve as palavras, ele cai
sem sentido, com o rosto em terra. Versículo de número 10 diz assim: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Eu quero te dizer que a mão do Senhor está aqui hoje também tocando a cada um de nós. Se você permitir, a mão dele está te tocando aí. Agora, ele não está tocando nas nossas emoções. O toque dele não é, sabe, nos nossos sentidos, na área sensorial da nossa vida. Ah, pastor, mas eu ainda nem arrepiei hoje aqui. Escuta, Deus está tocando, sabe aonde? Deus está tocando no nosso espírito. É porque a gente acostumou tanto a relacionar-se com Deus segundo a alma, e a alma do homem é enganosa, porque a alma vai falar de sentimentos e emoções. Como, pastor? Me explica, eu te explico. Quantas vezes você entrou aqui na igreja e falou assim: ai, hoje eu estou com uma vontade de adorar. Sua alma. E teve vezes que você entrou aqui: ai, não estou com vontade de nada hoje. Aí você ficou sentado na hora do louvor e ainda cruzou o braço e ficou olhando o relógio. Ai, não acaba esse louvor, o pastor canta. Sabe por quê? Sua alma, dominado pela alma, pelo aquilo que você sente, pelas tuas emoções. E o toque de Deus não é na nossa alma, o toque de Deus é no nosso espírito. A Bíblia diz que Daniel foi tocado, mas ele foi tocado, sabe onde? No espírito. E diz a Bíblia que ele sacudiu todo, e o Senhor coloca ele de joelho. Versículo de número 11, acompanhe comigo, diz assim: ele me disse: Daniel, homem muito... Eu quero dizer para você que você também é muito amado por Deus, meu irmão. Pastor, será que Deus me ama? Deus te ama muito, querido. E se Ele me ama, por que Ele ainda não me respondeu? Se Ele me ama, por que eu ainda não ouvi a voz dEle? Se Ele me ama, por que ainda não aconteceu isso? Se Ele me ama, por que ainda não teve essa resposta? Se Ele me ama, por que eu ainda estou nessa situação, Patrícia? Tem gente que está aqui dizendo: se Deus me ama, por que Ele me deixou passar por isso, pastor? Se Deus me ama, por que eu estou passando essa aflição? Se Deus me ama, por que a minha vida financeira ainda está assim? Se Deus me ama, por que Ele não responde às minhas orações? Deus te ama, querido. Não abra mão do amor de Deus pela sua vida. O texto diz: ele me disse, Daniel, homem muito amado, eu estou atento. Está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essas palavras, eu me pus em pé como? Eu não sei se você já teve essa experiência de Deus falar com você e teu corpo todo se estremecer, de você não ter força. Não é porque está fraco não, sem comida desde das 6 não. É do toque de Deus, irmão. Esgota todas as nossas forças. Daniel estava tremendo todo, ficou em pé. E olha o que Deus vai dizer com ele. Versículo 12. Dá uma sacudida aí no irmão para ele não dormir. Fala assim: acorda, irmão. Outro culto, o pastor deixa você dormir hoje. Fica acordado comigo. Culto terça-feira eu deixo o pessoal dormir de boa. Não, hoje você tem que ficar acordado. Terça-feira eu entendo, você está vindo do trabalho, dorme o soninho com o Senhor aqui, glória a Deus. Eu falo, glória a Deus, ele está dormindo, mas está na casa de Deus. Mas hoje fica acordado comigo. Aleluia, aleluia. Verso 12 diz assim: então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas... Escuta! Esse ser diz para Daniel: Daniel, fique em pé que eu vou falar. Daniel, desde o primeiro dia, já fazem 3 semanas, 21 dias que você está orando. Desde o primeiro dia que você começou a orar, eu ouvi a tua oração. Eu quero dizer para você, desde o primeiro dia que você começou a orar, Alessandra, Deus está ouvindo a sua oração.
desde o primeiro dia, Simone, que você começou a orar, Deus está ouvindo a sua oração. Ou William, desde o primeiro dia que você começou a orar, Deus está ouvindo a sua oração. Deus está ouvindo a sua oração, Andressa. Pastor, mas por que eu ainda não tive resposta? Deus ouvir não significa que não tem resposta. Olha o que o texto vai dizer: e por causa das tuas palavras é que eu vim. Versículo 13: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por quanto tempo? Escuta, Daniel fala assim: eu vou orar, eu vou me aplicar em oração. E ele começa a orar. Deus fala assim: vai lá e responde o Daniel. Só que para chegar tinha um principado chamado príncipe da Pérsia que estava resistindo para a resposta não chegar. Você tem me ouvido falar aqui que tem uma resistência para algo de Deus romper na igreja. Pastor, o príncipe da Pérsia? Não, de realengo mesmo, irmão. Pastor, o que é isso? É um principado. Toda cidade tem um principado que rege aquele lugar, que rege aquele ambiente, que dita normas, comportamentos de pessoas. Só que quando a igreja chega, ela vai ditar uma nova norma, ela vai ditar o reino, ela vai implantar a cultura do reino de Deus no lugar. Quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem fofocava agora não fofoca mais, guarda o linguarudo dentro da boca. É a cultura do reino. Quando chega, começa a mudar, irmão. Escuta, mas sabe o que a gente está acostumado? Com a cultura da religiosidade. A cultura da religiosidade muda a roupa. A cultura da religiosidade muda alguns comportamentos, mas não muda a gente de dentro para fora. E a gente vive, sabe o que? Uma guerra, um combate, uma luta. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu acabo cometendo. E o que Deus está falando para a gente hoje é: não para de orar, até que esse príncipe, até que esse principado, até que essa regência, até que esse governo seja quebrado e venha o governo de Deus. Que o governo de Deus venha sobre esse lugar aqui, irmão. O governo de Deus venha começar, sabe aonde? Para o governo de Deus vir sobre esse lugar, ele precisa começar na tua casa. É lá na minha casa que o governo de Deus vai começar. É reunindo as minhas filhas ao redor da mesa com a minha esposa, e eu ministrar a palavra de Deus para elas. É a Cristiane ministrar para nossas filhas. É nós orarmos abençoando o governo de Deus. A cultura do reino de Deus está se estabelecendo na minha casa. Quando a casa da Márcia, quando a casa da Neire, quando a casa da Patrícia, quando a casa de cada um de vocês sabe viver isso. Só que quando a gente chegar aqui, a cultura do reino está chegando. Todo principado, potestade, toda regência que estava aqui, sabe, determinando comportamentos e regras, vai ser quebrado, porque o governo de Deus chegou através da minha vida e da sua. Os discípulos de Jesus perguntaram: mas onde está o teu reino? Como é que é o teu reino? Eles estavam pensando num reino de aparência física, a ponto de um dos pais dos discípulos de Jesus virarem para Jesus e dizer assim: olha, quando você tiver o teu reino, põe o meu filho, um assentado à direita e outro à esquerda. Estava dizendo, sabe o que? Bota um dos meus filhos como ministro da justiça e o outro como ministro da economia. Coloca os meus filhos para fazerem parte do teu governo. Só que o governo que ele estava falando era um governo espiritual. E ele diz assim: o meu reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, meu irmão. E a gente precisa trazer esse reino para cá. Porque quando a gente trazer esse reino primeiro para a tua casa, e esse reino se estabelecer aqui, querido, todo principado será quebrado. Sabe, todo príncipe da Pérsia que está aí impedindo a ação daquilo que Deus está fazendo aqui nesse lugar, querido. Deus tem feito coisas grandiosas nessa casa. A cada terça-feira, a cada domingo, Deus tem bradado nesse lugar de uma maneira tão, sabe, tão
presente. Mas o príncipe, essa regência, ainda faz com que gente que está aqui dentro, estou entendendo nada, estou sentindo nada, está com a cabeça lá fora, está pensando lá nas coisas temporais, passageiras, corruptíveis. Deus está movendo aqui, sabe, a gente está, Deus está movendo, e a gente está dizendo, olha, quando eu sair da igreja a gente vai para comer pizza. Deus está movendo, a gente está vendo o resultado do jogo. E aí quando foi o placar, Deus está aqui. Sabe por quê? Porque esse principado está cegando o nosso entendimento espiritual. E a gente não consegue ver Deus. A gente não consegue ver a ação de Deus. Ele está tapando os nossos ouvidos, a gente não consegue ouvir Deus. Deus está falando, Deus está se movendo, a gente não vê. Deus está falando, a gente não ouve. A nuvem está se movendo e a gente não consegue se mover junto, sabe por quê? Porque esse principado está amarrando os nossos pés. A gente não consegue trabalhar no reino, sabe por quê? Porque esse principado está amarrando as mãos de pessoas. E eu quero declarar toda a regência desse principado sendo quebrado na sua vida, meu irmão. Você vai ver, você vai ouvir, você vai se mover e você vai trabalhar. Você vai falar, as minhas mãos são para a glória de Deus. O meu corpo eu vou me movimentar para a glória de Deus. Os meus olhos eu vou contemplar a glória de Deus. Os meus ouvidos eu vou ouvir o som dos céus, aquilo que o céu está falando ao meu respeito. Versículo 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 20. O mesmo tempo que Daniel estava orando, o mesmo tempo que Daniel estava jejuando, o mesmo tempo, já era para a resposta ter chegado. Escuta, já era para, como igreja, a gente está vivendo um outro nível, outras coisas. Eu vou reformular. Já era para você estar vivendo outras coisas em Deus. Já era para a sua vida espiritual ter dado um salto muito maior do que você já viveu. Mas porque você ainda está preso a essa regência. E o texto diz, porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Pastor, o Miguel está vindo. Eu sei que ele já enviou os anjos dele. Eles já estão aqui nesse lugar. A gente iniciou esse jejum e eu clamei ao Senhor. Falei, Deus, envia os teus anjos. Porque nessa guerra eu estou igual Josafá. Eu me sinto mais fraco. Os inimigos estão cercando. E tem momentos que eu não sei o que fazer. Mas eu não paro de olhar para Ele. Eu não paro de olhar para Ele. Os meus olhos estão nele. Escuta, está acontecendo muita coisa à minha volta para me distrair, mas eu estou olhando para Ele. Todo dia aparece uma situação para me distrair, mas eu continuo olhando para Ele. E quando parece que eu vou distrair, olhar para alguma coisa, essa mulher de Deus fala, amor, olha para Ele. Não olha para isso não, olha para Ele. Eu falo, é verdade, eu tenho que olhar para Ele. Às vezes ela está distraindo, eu falo, Cristiane, olha para Ele. Não olha para isso não, vamos olhar para Ele. Ontem eu falei algo para ela, eu falei, Cristiane, quando a gente entrar no nosso quarto agora, a gente vai deixar o celular lá fora. Porque a gente chega no nosso quarto, é momento da gente descansar. É o momento da gente recobrar nossas energias, nossas forças. E aí chega uma mensagem após a outra. Pastor, estou com esse problema. Pastor, estou com aquele problema. Pastor, estou com aquele problema. Pastor, estou com isso. E eu fico igual um bombeiro. Apaga o incêndio aqui. Ai, agora é aqui, meu Deus. Apaga o incêndio aqui. Ai, agora é outro incêndio aqui. Pastor, o senhor não vai me atender? Vou te atender. Vou te amar.
vou te honrar como eu sempre tenho feito. Mas se eu não descansar, se eu não dormir, se eu não tiver as minhas forças recobradas, eu não vou conseguir atender mais ninguém. Falei, Cristiane, o nosso quarto é para nós, é para mim e para você. A gente não vai mais deitar no quarto com a cabeça desse tamanho, porque alguém falou alguma coisa para ferir a gente, porque alguém mandou, sabe, uma mensagem para nos magoar. Não, a gente não vai mais fazer isso. A gente vai deitar e a gente vai dormir o sono do justo. E quando a gente se levantar cedo, a gente responde todas as mensagens. Quando a gente se levantar cedo, a gente liga para todas as pessoas que tem que ser ligado. A gente visita todos os que tem que ser visitados. A gente dá assistência para todo que tem que receber assistência. Mas a gente não pode morrer, porque Satanás está querendo distrair a gente. E se ele me distrair, irmão, eu vou tirar os olhos dele. Eu vou tirar os olhos daquele que é o autor e consumador da minha fé. O que Satanás quer fazer com você é fazer você tirar os olhos dele. Aconteceram algumas coisas esse mês para eu e Cristiane tirar os olhos do Senhor. Eu glorifico a Deus porque essa mulher é uma mulher espiritual. Ela falou, amor, é para você tirar os olhos do Senhor. Não entra nessa guerra não. Eu falei, mas ela falou, não entra não. Eu falei, tá bom, meu amor, eu entendi. E teve situações com ela. Eu falei, não entra nessa guerra não. É para ferir a gente, é para magoar o nosso coração. Porque se eu subir aqui ferido, irmão, eu vou transferir para você, sabe o que? Eu vou destilar aqui minha doença para você. Eu vou chegar aqui, eu vou destilar minha ferida. Eu vou ferir você. E eu preciso subir aqui com o coração curado. Eu preciso subir aqui com o coração, sabe, cheio de amor de Deus, para ser um veículo do amor de Deus, para pregar o evangelho para você, para pegar o reino de Deus, as boas novas do reino, para você sair daqui e anunciar junto comigo essa boa nova do reino, meu irmão. E Satanás em todo momento quer me ferir, quer ferir essa mulher. Em todo tempo, eu quero dizer que você também é alvo dele. Ele quer ferir você para que você não olhe para esse irmão que está do seu lado aí com olhos de amor. Ele quer que você olhe para o seu irmão, sabe como? Com olhos de alguém que é um adversário. Não, esse irmão é um adversário meu. Essa menina aí, essa Duda é uma adversária. Essa Lorena é uma adversária minha. Essa Dudona aí é uma adversária. Essa Andressa aí, não confio nela não. Essa Patrícia aí, eu não confio nessa mulher não. Satanás quer que a gente quer dividir a igreja, irmão. Isso tem algo que faz a igreja ser forte, sabe o que é? É a nossa aliança, meu irmão. Mas quando eu olho para cada uma dessas pessoas, a Neire, eu não confio na Neire não. Eu vou ficar não é com o pé atrás não, com os dois. Escuta, eu estou perdendo uma grande oportunidade de me unir a ela e juntos a gente combater, sabe, toda a hoste espiritual da maldade nesse lugar, querido. Satanás tem tentado entrar sorrateiramente aqui, colocando um irmão contra o outro irmão, colocando um jovem contra outro jovem, fazendo a gente tirar os olhos dele. E gente que era para ser maduro, gente que era para dar resposta madura, entrando na onda do diabo e falando, é mesmo, né? É mesmo, a Gabi é coitada mesmo, né? A Neire fica fazendo isso com ela, em vez de, não, vamos aqui, ó, vamos orar junto, porque nós somos corpo de Cristo. Porque se a Gabi fere, eu também me firo, porque eu faço parte do corpo. Se a Neire fere, eu também estou ferido, porque eu faço parte do mesmo corpo da Neire. Nós fazemos parte do corpo vivo de Cristo. Você está entendendo isso, irmão? Hoje esse dia é o dia é o dia da gente dizer, Deus, eu vou jogar fora todo o meu achismo, tudo aquilo que está aqui dentro do meu eu. Escuta, você veio lá do mundo cheio do teu eu, meu irmão. O teu eu diz, sabe o que? Não confia em ninguém não. O teu eu diz, não confia no pastor não. O teu eu diz, alguém vai te trair. O teu eu diz para você, sabe o que? Olha, cuidado com aquele fulano, hein? Quando o reino diz assim, somos todos do mesmo reino, sentamos na mesa do mesmo Pai.
comemos da mesma comida e do mesmo alimento espiritual. E devemos amar uns aos outros. Jesus pega todos os mandamentos, bate no liquidificador, bota num copo e manda a gente tomar. Toda a lei se resume: ame o Senhor Deus acima de todas as coisas e ame o seu próximo como você se ama. Toda a lei pega tudo, liga o liquidificador, bate ela toda, o sumo, o suco. Ame a Deus acima de tudo. Pastor, por que o senhor está aqui? Porque eu amo a Deus acima de tudo. Pastor, por que o senhor serve aqui? Porque eu amo a Deus acima de tudo. Mas se eu só amo a Deus, eu não amo a Noemi e o Robson, eu não amo a Deus. Porque João vai dizer: como você diz que você ama a Deus, que você não vê, se você odeia o irmão que está do seu lado? Ame a Deus acima de todas as coisas e ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Eu queria que você ficasse em pé.